vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Bom dia, que a paz do Senhor esteja contigo nesse fim de semana diferente, onde além do vídeo queremos ter os nossos cultos presenciais. Será na São José e na CIS Brasil. Inicio saudando com algo que aconteceu essa semana muito interessante. Eu tive um sonho, e esse sonho era como um pai. E eu estava com alguém que estava muito triste e tinha o sentimento de filho. E esse filho estava triste por causa da situação de pessoas doentes, pessoas se perdendo. Aí eu peguei e levei esse filho a um lugar onde ali existia em cima de nós uma grande teia de aranha. E essa teia de aranha começou a iluminar de baixo para o meio, como se fosse um circuito eletrônico. E aí eu disse: esses são os salvos. E uma grande alegria tomou conta de nós por estar e ver os salvos. E começamos a rir e a nos alegrar sobremaneira, onde toda lágrima e todo choro foi embora. E com esse sonho, quando eu acordei, eu fiz de tudo para não esquecer do sonho. Lembrei uma palavra que está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 a 5, que eu queria trazer como saudação para o dia de hoje, que nos diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João teve essa tristeza, mas também a alegria de ver que o Cordeiro ia abrir os 7 selos. Por isso a alegria que nós temos hoje de nos reunir como igreja, tanto virtualmente como presencialmente. Nós queremos louvar ao Senhor por esse Deus que se faz presente no nosso meio. Por isso queremos orar. Bondoso e eterno Deus, te louvamos, Senhor, pelo teu agir, pela semana abençoada. Nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos neste fim de semana, nesta manhã, para que tu possa, Deus, agir no nosso coração. Que teu Santo Espírito nos mostre, Senhor, a tua presença no nosso meio, e que possamos compreender o quanto tu és Deus fiel, e possamos, Senhor, compreender a tua palavra. Se conosco, Deus, nos abençoando e nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Perguntei essa semana para algumas pessoas se crer e ter fé são a mesma coisa. Queremos compreender. Estava lembrando que encerramos a mensagem da semana passada com a chamada tríade do crescimento das virtudes, que é a verdade, a bondade e a necessidade. Lembro das 3 peneiras? A verdade é pelo que nós somos conhecidos, a bondade é o que nos faz ser diferentes, e a necessidade é o que nos faz ser simples. Fiquei pensando e meditando o quanto a nossa vida é feita por etapas. Fiquei lembrando, lar, escola, igreja. O lar educa, a escola ensina e a igreja faz com que o lar atinja a escola. É muito especial. Lembrei também de comunhão, pregação e reação. Ou seja, é como nós chegamos antes da pregação, é o que nós ouvimos e como vamos sair. Também lembrando que faz parte dessa tríade praticar, ser exemplo e influenciar. Também o valor do evangelho, a visibilidade da igreja e os vínculos nos relacionamentos. Mas existe ainda uma tríade do crescimento espiritual, que é evangelizar, levar boa nova às pessoas, converter as pessoas, a pediatria, que é o cuidar desses novos convertidos,
e treinar esses novos convertidos para que eles possam fazer discípulos. Essa é a tríade do crescimento espiritual: evangelizar, pediatria e treinamento pessoal. Mas existe uma tríade perfeita que chamamos de Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o início, o Criador. O Filho é o tempo completo, é o Salvador. O Espírito Santo, o que torna tudo perfeito. Crer no Pai, através do Filho, na ação do Espírito Santo. A questão é ter bem específica cada atribuição, cada função. Por mais que a Bíblia não fale a palavra Trindade, ela deixa claro que Deus se manifesta de formas diferentes. Lembra as leituras que nós pedimos para fazer? Gênesis fala do Deus Pai Criador. Evangelho de João fala do Deus Filho Salvador. E Atos fala do Deus Espírito Santo, que é o vivificador. Não são três em um, ou as várias formas que existem na tentativa de explicar a Trindade humanamente. Meu irmão, minha irmã, o que é essencial é crer que o Criador, chamado de Deus Pai, crer em Jesus Cristo que se fez carne, o Filho Salvador, e crer no Espírito Santo, que o Pai enviou em nome do Filho, que nos ensina e nos faz lembrar. Meu irmão, minha irmã, através do conhecimento da palavra, o Espírito Santo consola e nos leva a crer na vida eterna através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, convencidos pelo Espírito Santo. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Quando vier o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos crer que sempre existiram desde o princípio do mundo e da criação. Veja duas passagens bíblicas que marcam bem. Primeira de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus já se fazia presente na criação. E também queremos confirmar isso com o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, e além o versículo 14, que nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A questão é crer. Mas o que é crer? Crer é repousar a nossa confiança em Deus. É depender dele, é entregar a vida a ele, lançar sobre ele todo o nosso ser, uma confiança salvadora em Jesus Cristo. É uma atitude salvadora, de confiança pessoal em Jesus e o descanso do nosso espírito nele e sobre a sua obra redentora. Havendo assim uma união das personalidades daquele que crê e do Salvador. Perguntei se crer e ter fé é a mesma coisa. Fé tem a mesma raiz do que crer. Crer tem a mesma raiz de fé. E fé é uma reação transformadora realizada no coração daquele que crê depois do arrependimento. Como completa mudança de mente, mudança da pessoa interior e alegria de Salvador nesta fé salvadora. Significa atitude pelo qual a inteira personalidade inclui a percepção, a compreensão, a emoção, o juízo, a vontade que o Espírito Santo opera na pessoa. Viver na esperança da salvação em arrependimento.
A pergunta era se crer e ter fé era a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Por isso eu queria compartilhar, os discípulos de Jesus viveram tudo isso na ressurreição de Jesus. Acompanhe a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, 26 a 29, que nos diz assim: Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas até chegar essa passagem, se olharmos o versículo 19 a 23, Jesus já tinha aparecido aos discípulos e disse a mesma coisa: Paz seja convosco. E ali os discípulos estavam trancados porque estavam com medo. E naquela passagem Jesus diz: Receba o Espírito Santo, e soprou sobre eles o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que começou lá na vida no Éden. Se a gente olhar Gênesis capítulo 2, versículo 7, olha lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. A vida natural e a vida espiritual depende do sopro de Deus. E ali após de partir do versículo 24 a 25, fala da incredulidade de Tomé, chamado Dídimo, que era também conhecida por gênio. Depois que os discípulos disseram que viram Jesus, Tomé disse: Se eu não ver, se eu não tocar, colocar o dedo ali, não puser a minha mão, disse Tomé, de modo algum acreditarei. Tomé não era uma pessoa incrédula, ele cria em Jesus, mas ele era um homem moderno, ele era um cientista e consciente da possibilidade de ser enganado por uma visão, por uma alucinação. Para ele, a ressurreição precisava ser confirmada pelos sentidos. Não que ele não cria, mas ele queria tocar, queria ver para crer. E aí Jesus, depois de 8 dias, já estava Tomé junto, com as portas trancadas. Jesus se coloca no meio deles, porque o corpo glorificado de Jesus não foi impedido por portas trancadas. E ele diz: Paz seja convosco. Em hebraico quer dizer Shalom Lachem. E aí logo diz a Tomé: Põe o dedo aqui e vê, não seja incrédulo, mas seja crente. E aí Tomé, quando toca no lado de Jesus, toca nas mãos de Jesus, diz: Senhor meu e Deus meu. Essas palavras vão muito além da mera identificação de Cristo como o mestre que Tomé seguira anteriormente. A fé de outras gerações partira não da vista, mas do testemunho dos discípulos. A partir dessa confissão de Tomé, nós cremos hoje. E Jesus diz: Porque viste, creste? Feliz aquele, bem-aventurado, os que não viram e creram. Meu irmão e minha irmã, algumas coisas podemos destacar. Primeiro, Jesus está no meio. A presença espiritual de Cristo se espera na reunião dos crentes. Lembrei de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que é um versículo bem conhecido, que nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus se faz presente, Jesus se faz tão presente que bate a porta da nossa vida, do nosso coração, para fazer parte de nós. É um Deus que está no meio, é um Deus que se faz presente. Segunda coisa que podemos aprender é sobre a paz. A paz, ela surge na convicção de que Cristo está vivo e que Ele pagou toda a dívida pelo pecado. Creio que Jesus ressuscitou, creio que Jesus subiu aos céus, creio que Jesus vai voltar. Por isso, João 14, 27 fala da paz, da verdadeira paz, que nos diz assim: Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração
nem se atemorize. Esta é a verdadeira paz. Em terceiro, podemos aprender sobre os discípulos. Discípulos são enviados para continuar a levar até o fim esta missão no mundo, ajudando os convertidos na Igreja de Jesus Cristo para outras gerações. E podemos aprender também que Cristo abre as portas trancadas. Por causa do medo da incredulidade, quando Ele se apresenta. Ele abre as portas quando Ele se apresenta na nossa vida vivo, visível, compartilhando sua paz. Quando Ele diz, paz seja convosco. Lembra? Shalom Lachem. Ele se apresenta quando nos chama para a sua missão. Jesus disse, o Pai me enviou, agora eu também envio vocês. Ele abre as portas quando juntos com o poder e a autoridade do Espírito Santo recebemos poder e vamos adiante fazer discípulos. Meu irmão, minha irmã, Jesus está no meio. Jesus nos deixou a sua paz para a gente viver em paz. Nos chama a sermos seus discípulos. E Deus tem abrido portas que muitas vezes são trancadas pelo nosso medo e pela nossa incredulidade. Por isso eu encerro uma palavra de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. A partir de hoje, que retomamos nossos cultos presenciais, vamos continuar com os vídeos, porque muitos ainda não podem estar na igreja. Mas abriu uma grande porta e uma grande oportunidade para mostrarmos o que é ser igreja. E aprenda, como diz o versículo, há muitos adversários, há muita coisa que vai nos desviar desse caminho. Por isso, persevere, continue firme, esteja presente quando for possível. Mas, acima de tudo, fique na paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja convosco. Shalom Lachem. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.